Então, vamos lá para mais um exemplo de aplicação envolvendo função exponencial. Uma cultura inicial de 100 bactérias reproduz em condições ideais. Supondo que por divisão celular, cada bactéria dessa cultura dê origem a duas outras bactérias idênticas por hora. A. Qual a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial? E B. Depois de quantas horas a população dessa cultura será de 51.200 bactérias? É uma questão bastante semelhante à proposta anteriormente, né, que pede para que a gente, num primeiro momento, construa essa representação que envolve, né, qual a população dessa cultura após 3 horas do instante inicial. Então, eu preciso pensar na estrutura de fórmula e já substituir o tempo para 3 horas, e depois, se eu tenho uma quantidade de bactéria, quanto tempo demora para chegar nela. Então, partindo, né, de uma situação de que eu vou dizer que N vai ser o número de bactérias, T vai ser o tempo, né? E aí esse tempo ele está sendo representado com divisão celular, cada bactéria a duas outras idênticas por hora. Então, esse tempo é em hora. E aí eu preciso pensar em construir essa proposta. Além disso, o que mais eu tenho? Eu tenho um valor inicial. Eu tenho um valor inicial da quantidade de bactérias, que são 100 bactérias. E aí, pensando, né, na proposta, onde a gente tem sempre uma função f de x igual a um valor constante vezes uma base elevada a um expoente qualquer, eu posso substituir o que eu tenho de informação. A minha função f de x vai ser quem? O número de bactérias em t tempo. Constante, o valor de início, né? Ele está dizendo que inicia em 100 bactérias. Vezes o meu A, que é exatamente qual é a potência que está dobrando esse processo, né? Ela está dizendo que a função, que a quantidade de bactérias, ela dobra a cada hora, né? Então, ela dá duas outras bactérias, então é 2 elevado ao tempo, que seria horas, então eu chamei de T. E aí, a letra A, ela diz qual a população após 3 horas. Então, se o meu tempo for 3 horas, número de bactérias vai ser 100 vezes 2 elevado ao cubo. Então, a gente tem, né, número 3 horas depois, 100 vezes 2 ao cubo, é 2 vezes 2 vezes 2, é 8. Então, o número de bactérias 3 horas depois é 100 vezes 8, 800 bactérias. E aí nós temos a letrinha B. A letrinha B pede depois de quantas horas a população dessa cultura será de 51.200. Então, para a letrinha B, nós temos, né? Depois de quantas horas essa cultura será de 51.200? Então, depois de quantas horas o meu N é 51.200? E aí eu posso substituir também na fórmula. Aí eu vou ter, então, N de T igual a 100, 2 na T. Só que agora o meu N vale 51 e 200 igual a 100 vezes 2 na T. E aí, o que eu posso fazer com esse 100? Ele está multiplicando, no outro lado da igualdade, ele torna-se divisão, né? Então, eu posso vir aqui, 51 e 200 dividido por 100 igual a 2 na T. Posso simplificar esses zeros. 512 dividido por 1 é o próprio 512 igual a 2 na T. Para que eu possa igualar as bases, o que eu posso fazer? Eu posso decompor esse 512. E aí, decompondo 512, vou fazer aqui no cantinho, nós temos 512 dividido por 2, 256 por 2, 128 por 2, 64 por 2, 32 por 2, 16 por 2, 8 por 2, 4 por 2, 2 por 2, 1. Então, o meu 2 apareceu quantas vezes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Então, ele é 2 na nona potência.
que eu volto a substituir dentro da minha função. Então, 2 na nona potência igual a 2 na t. Posso cortar as bases, me sobra aqui o meu t, vale 9. Então, né, depois de quantas horas a população será de 51.200? Depois de 9 horas. E aí, isso finaliza também a nossa proposta do que o problema solicitava. Até o próximo vídeo.